Você já teve a sensação de que alguns diretores usam filmes de sequência só para contrariar o público que amou o filme original? Só digo uma coisa: agora o bicho vai pegar nesse delírio a dois. Agora o bicho vai pegar! Opa, errei. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E hoje eu quero analisar dois conceitos: a intenção de um autor e o efeito que a sua obra causa no público. Para isso, vou usar como exemplos Tropa de Elite e Coringa, e como as respostas desses diretores afetaram diretamente as sequências dos filmes. E antes de seguirmos em frente, já peço que você clique no like, se inscreva no canal se ainda não fez isso e ative o sininho das notificações. E já lembrando o recado de um vídeo anterior, tem muita gente inscrita no canal que simplesmente perdeu a inscrição por algum motivo que o YouTube não explica. Então dá uma olhada, vê se você ainda está inscrito e se não tiver mais, é só voltar para cá. Agora sim, bora falar dessas tretas cinematográficas. Tropa de Elite, dirigido por José Padilha, narra a luta de Capitão Nascimento, Matias e Neto, policiais do BOPE que combatem o tráfico e o crime organizado no Rio de Janeiro. Joker, dirigido por Todd Phillips, é uma reimaginação do icônico vilão dos quadrinhos Coringa, dessa vez em uma história de origem, cujo protagonista se chama Arthur Fleck e ele luta contra problemas de saúde mental e a sociedade cruel que o rodeia. Isso delimita a premissa dos filmes e também fala sobre a intenção dos seus diretores. Pelo visto, tanto José Padilha quanto Todd Phillips não queriam que o público amasse tanto o Capitão Nascimento e o Coringa. Ou pelo menos eles não esperavam que boa parte do público fosse tomar partido desses personagens. Dá pra ver pelas entrevistas que eles realmente não esperavam. Qual que é a ideia do filme? É tentar passar para o público como é que se forma um policial violento e como é que ele justifica para ele mesmo a sua violência, né? Well, what happens in a world where people are just awful to each other, you get the villain you deserve. Você pode dizer, olhar o Capitão Nascimento e falar, isso aí mesmo, tem que matar tudo, tem que entrar. É a sua leitura. Mas eu tenho que te dizer a minha quando eu fiz. Polícia que tortura, que mata, esculacha o morador. Estamos mostrando como é. Sim. E que essa p tá errada. E por que isso aconteceu? O principal motivo é o tipo de texto usado no enredo desses filmes. Aí a gente entra no conceito de texto fechado e texto aberto. Se um texto é fechado, não há espaço para interpretações além daquelas que o autor deseja. Por exemplo, Senhor dos Anéis é um texto fechado no que tange à moralidade. Sauron, seu principal vilão, não comete atrocidades e não é terrível porque ele está lutando por um bem maior ou porque ele sofreu tanto e essa é a resposta dele ao abuso contínuo. Anéis de Poder, sai do meu vídeo! Sai, sai! Tropa de Elite e Coringa já podem ser considerados textos abertos, porque abrem espaço para interpretações que vão além do autor. Aliás, vale lembrar que esse conceito de texto aberto ou fechado vem do grande escritor Humberto Eco. Na prática, Padilha e Phillips escreveram filmes cujos personagens principais são moralmente ambíguos, no caso do Capitão Nascimento, ou moralmente fracos, no caso do Coringa, o Arthur Fleck. Totalmente intencional. E como eles fazem isso? Como traduzem intenção em narrativa envolvente? A resposta é colocando uma lente de aumento, tanto no Capitão Nascimento quanto no Coringa. A ideia é enfatizar o máximo possível quem são esses personagens em essência. É trazer intimidade, motivação e, no caso de ambos os filmes, um bom tempo de tela. Ora, em Tropa de Elite, a narração é em primeira pessoa, na pessoa do Capitão Nascimento. Quando eu vejo passeata contra a violência, parceiro, eu tenho vontade de sair metendo uma porrada. Quer algo mais intimista do que isso? E em Joker, a dor do personagem principal transmitida nas cenas é potencializada. Ela é feita para você sentir junto. E qual é a consequência disso? Nuance. Mas o que nem Padilha nem Phillips esperavam é que investir em tanta nuance faria com que o público tomasse partido
partido dos seus personagens, a despeito da bússola moral, a despeito da lição que eles queriam passar com essas histórias. E se por um lado foi usada essa lente de aumento para entendermos melhor quem é Capitão Nascimento e Arthur Fleck, por outro lado, a narrativa se tornou míope em relação à maioria dos personagens de ambos os filmes. Isso que estou chamando de miopia aconteceu porque sobra nuance no Capitão Nascimento e no Arthur Fleck, de maneira que falta nuance no resto dos filmes. E faço duas pequenas ressalvas. Em Tropa de Elite, dá para dizer que Matias tem nuance, mas ele ainda é muito parecido com o Capitão Nascimento, no sentido de que tem motivações similares e que também faz parte ali do núcleo do BOPE. Nós não vemos a mesma nuance em outros núcleos do filme, como, por exemplo, a galera da faculdade e o próprio pessoal da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Já em Coringa, acontece essa ênfase no abandono e crueldade destinadas ao Arthur Fleck, porque nenhum personagem desse filme é legal com ele, à exceção do Gary, que é o único que parece tratá-lo com um pingo de humanidade e respeito. Será que fica visível o quanto essa lente de aumento e miopia pode fazer com que esses personagens principais do filme pareçam estar lutando sozinhos contra o mundo que os rodeia? Sendo assim, não é tão surpreendente quanto Padilha e Phillips declaram em suas entrevistas que o público foi lá e ficou do lado desses caras. De fato, o Capitão Nascimento não é um herói, ele é mais um anti-herói. E o Coringa é simplesmente um vilão em construção ao longo do filme. Mas esse é o ponto de vista que o público mais conheceu, pela maneira como as histórias deles foram contadas. E segura essa, porque além da miopia e da lente de aumento, ainda existe mais uma questão que corrobora essa dissonância de percepção da obra entre diretores e público. E é uma grande questão. O público simpatiza com Capitão Nascimento e Coringa porque sente suas dores. Por mais que Capitão Nascimento lance mão de violência, tortura e até mesmo assassinato, ele o faz porque é incansável na sua luta contra o tráfico e o crime organizado. Você não precisa ser um policial do BOPE para entender essa luta. Basta nascer nesse país aqui. Qualquer brasileiro com medo de estar no lugar errado, na hora errada, vai torcer pelo Capitão Nascimento. Em cidades como Rio de Janeiro, quase todos os lugares e horas são errados, diga-se de passagem. E aí, quando nos voltamos para a história do Arthur Fleck, dá para dizer que o público sente uma catarse semelhante. A dor de Arthur Fleck é mais interna, tem a ver com sua saúde mental, com a exclusão social, e o seu tormento durante o filme é tão grande que o público ao mesmo tempo se assusta e vibra quando ele reage e explode em violência. Absolute Cinema. Tudo isso que detalhei até aqui são técnicas que esses diretores empregam para criar personagens icônicos em narrativas poderosas que geram debate até hoje. Com certeza é a intenção de um autor criar uma história que vai ficar marcada e que vai ser inesquecível. E o melhor caminho para atingir esse fim é através de bons personagens, coisa que Capitão Nascimento e Coringa são. A questão é que esses personagens foram tão bem feitos que eles saíram um pouco do controle da interpretação dos seus próprios criadores. A intenção de José Padilha era sim mostrar a truculência e corrupção nas forças policiais. E a intenção do Todd Phillips foi, sim, mostrar que o Coringa foi uma vítima da falta de atenção com o seu problema mental, do descaso da sociedade. Ele queria esse comentário. Mas aí vem a visão do público. Capitão Nascimento é um cara altamente carismático e em todo o seu anti-heroísmo ainda era íntegro e lutava por um bem maior. Logo, a galera ficou do lado dele e do que ele representa. Coringa, por sua vez, é vilão, mas a história de origem foi muito bem construída para que ele fosse massacrado ao longo do filme e para que o público gostasse quando ele se revelasse, libertasse em sua vilania. Então, de certa maneira, o filme do Todd Phillips usa a própria violência como metáfora para a liberdade do Arthur Fleck. E detalhe, assim como Capitão Nascimento,
Coringa também tem sua dose de charme e carisma. É interessante de assisti-lo, é puro entretenimento. Você poderia argumentar que Todd Phillips está glamouralizando a violência? Eu particularmente não concordo, porque lá no filme tem todas as pistas de que o Coringa tá errado, mas que não dá pra negar que a sua luta reverbera com o público e de que o personagem é muito legal, não dá pra negar. Então, da mesma forma, o Coringa meio que saiu ao controle do seu criador. E com isso chegamos às sequências de Tropa de Elite e Coringa, que são consideradas por muita gente como respostas diretas desses diretores ao público. Então vamos a elas. E aqui mora o sucesso de Tropa de Elite 2 e o fracasso de Coringa 2. Aliás, por mais que Padilha tenha verbalizado a sua própria interpretação, na sequência de Tropa de Elite, ele manteve a essência do Capitão Nascimento. De fato, ele intensificou a temática da corrupção na polícia, levou a coisa para a milícia, para a política e até o fim do filme fez o próprio Capitão Nascimento verbalizar que o grande problema estava na polícia do Rio de Janeiro. Aquela cena da CPI, que logo mais é estendida até o Congresso Nacional, de forma que ele passa o recado sobre todo o sistema público ser corrupto. Mas eu enfatizo que ele não fez isso às custas de massacrar e negar a pessoa do seu protagonista. Ao ver Tropa 2, dá pra sentir as intenções do diretor, mas ele mostra o Capitão Nascimento com a mesma integridade de antes, com motivação semelhante. Ele apenas evolui nos seus métodos e, de acordo com a narrativa proposta, dá pra perceber que esse personagem apenas segue uma progressão lógica. Por mais críticas pontuais que possam ser feitas à Tropa de Elite 2, a gente não se sentiu traído em relação ao Capitão Nascimento. Já não dá pra dizer isso de Coringa 2. Ao invés de evoluir o personagem do ponto em que parou no primeiro filme, Todd Phillips faz questão de massacrar e negar esse personagem até o fim do segundo, a ponto que a narrativa te mostra que ele nunca foi o Coringa em primeiro lugar. E dá um pouquinho de raiva quando você vê o filme e você só consegue enxergar as intenções do diretor, porque ele faz isso de maneira pouco trabalhada e sutil. Parece que ele tá com pressa de enfiar o recado pela sua goela. Qual é a grande diferença entre Arthur Fleck no primeiro Coringa e no segundo? No primeiro Coringa, ele é uma grande vítima que resolve reagir. Nesse sentido, ele é um protagonista ativo, ele move a trama. Chega um momento da história que ele não aguenta mais o abuso e ele resolve transformar o mundo da pior maneira possível. Mas resolve. No segundo filme, o oposto acontece, porque ele é um protagonista reativo. A trama acontece com ele, não ele empurra a trama. Isso do ponto de vista de técnica narrativa, porque se formos falar do ponto de vista da nossa percepção do personagem, o Coringa se tornou uma vítima maior ainda, que, diferente do primeiro filme, simplesmente agora não reage. Até quando ele tenta reagir, ele é massacrado ao ponto de que não consegue mais se levantar. Tanto quanto literalmente, né? Como que esse tipo de Coringa vai empolgar o público? Pelo contrário, ele morreu pro verdadeiro Coringa. Ainda tô com tanta raiva desse filme que dei spoiler. Mesmo discordando da maioria, José Padilha se prestou a fazer um filme que não apaga tudo que gostamos no primeiro, especialmente o personagem principal. Ao passo que Todd Phillips fez questão de brigar com o público, gastando aproximadamente 250 milhões de dólares nessa briga. Eu acho que ele odiou a reação positiva do primeiro filme e resolveu respirar novos ares e buscar por uma reação negativa. Missão cumprida, Todd! Esquece ambiguidade, complexidade, motivação, texto aberto. Se Coringa 1 foi a morte do autor, Coringa 2 foi a nossa. E com isso eu encerro o vídeo de hoje e parto para aqueles recadinhos de praxe antes de ir. O primeiro, como sempre, aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês até aqui. Se você deseja se tornar um membro do canal, saiba de duas coisas. Número 1, membro do canal sempre assiste o vídeo antes de eu publicar para todo mundo. E número 2, membro do canal também tem acesso a conteúdos exclusivos. E por fim, como você deve ter percebido, hoje eu citei um autor. Falei do Humberto Eco. Na real, eu encontrei esse conceito do Humberto Eco no livro de outro autor
autor, Kevin Van Hooser, que escreveu Teologia Primeira. É um livro bem denso, mas ele te ajuda muito a aprender hermenêutica, interpretação de texto. Aqui no caso, ele ensina à luz da teologia, mas dá para aplicar isso em qualquer texto, tanto que fiz aqui no vídeo. E também vou deixar uns links de livros do próprio Humberto Eco, que é um autor maravilhoso, vale a pena você conhecer se ainda não teve oportunidade de ler suas obras. E acho que disse tudo. Por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye!